Queridos juvenis, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Estou muito feliz em estar aqui nesta manhã para ministrar a palavra de Deus na Assembleia de Deus, na EBD da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. E olha quem está comigo hoje. A paz do Senhor, juvenis, bom dia! Para quem não me conhece, meu nome é Larissa, eu sou da classe dos jovens, aqui da EBD da Marcas do Evangelho, sou professora também dos pré-adolescentes e estou muito feliz de estar aqui junto com vocês hoje. Muito bem, hoje é dia 27 de novembro de 2022 e nós vamos estudar nesta lição, a lição número 9, que tem o seguinte título: O amor não se ensoberbece. O amor não é orgulhoso. O amor não é soberbo. Mas antes da gente começar, eu peço que você aí dê um like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito, faça comentário, participe do chat. É muito importante que você interaja conosco. E se você está nos visitando nessa manhã, você é muito, mas muito bem-vindo. Bem-vindo! Pegue aí então a sua Bíblia, a revista e vamos estudar a palavra de Deus. Mas antes, vamos fazer uma oração com a nossa irmã Larissa. Eu estou bem irmã mesmo hoje, né? Vamos orar então, juvenis? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais esta manhã, por mais este dia que nós vamos aprender mais da sua palavra. Senhor, que nós estejamos atentos para ouvir aquilo que Glória o Senhor quer nos ensinar na manhã de hoje. Hoje nós vamos aprender lições tão valiosas, Deus, sobre a soberba, que o Senhor possa guardar os nossos corações disso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Começa com você, não, Larissa? É mesmo, começa comigo. Vai começar comigo porque nós vamos chamar aqui. Então, roda aí o texto bíblico. Paz do Senhor, gente. Bom dia. Meu nome é Vitória. Eu fui convidada hoje para fazer a leitura do texto bíblico e do texto áureo. Então, bora lá. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. Agora a gente vai ler 2 Reis, capítulo 18, versículo 28. Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e falou e disse: Ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar de sua mão. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: Contratai comigo por presentes e saí a mim. E coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, porque os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra, das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Amate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Serfavaim, Ena e Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses das terras, os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Agora a gente vai ler Lucas 18, do 9 ao 14. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Bom, agora que nós já lemos, né, a base bíblica para o que nós vamos falar aqui hoje, eu tenho uma pergunta para você, pastor Gideon. Manda pergunta, eu amo responder perguntas. Ele ama responder, ele ama falar, ama. Mas então vou começar com a pergunta para ele. O que é soberba? Soberba, que coisa ruim é a soberba, né? Soberba, orgulho, presunção, arrogância, tudo isso são palavras sinônimas.
E a gente pode aqui trazer algumas definições, alguns comentários, alguns significados da soberba. Primeiro, soberba é uma manifestação de superioridade de uma pessoa. Então, quando você se manifesta se considerando superior a alguém, isto é soberba. Então, ninguém é maior ou melhor do que ninguém. Mas quando alguém tem esse sentimento, quando alguém tem este comportamento, ou se sente maior ou melhor, ou mais importante, ou de uma dignidade maior, um valor maior do que qualquer outro ser humano, isto está, então, caracterizado a soberba. A soberba também é uma arrogância e uma autoconfiança exagerada. Nós sabemos, Larissa, que um pouco de autoconfiança é bom na nossa vida. O problema é quando essa autoconfiança é exagerada, né, ultrapassa, né? A soberba é um substantivo feminino e ela vem do latim supervia, que significa elevação, presunção, orgulho. Então, o mal está na raiz dessa palavra, cujo significado é elevação, presunção e orgulho. Agora, tem um grande pensador cristão do 3º e 4º século da era cristã, chamado de Agostinho. E Agostinho, ele afirmou o seguinte, que a soberba é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Então, é como se o mal que estivesse no coração do homem tivesse uma semente. E a semente desse mal chama-se soberba, orgulho. Então, a soberba, ela tem muitos filhos. Se a gente for considerar que a soberba é uma mulher, então a gente pode dizer que a soberba é uma mãe que não é uma mulher que não é estéril. E ela tem muitos filhos. Dentre eles, podemos dizer que ela tem o orgulho, a vaidade, a vanglória, a arrogância, a prepotência, a presunção, a autossuficiência, o amor próprio, o exibicionismo, o egocentrismo e a egolatria. Isso são alguns dos filhos, né, da soberba. Mas ela tem muitos mais por aí. A gente pode dizer que a soberba é a raiz de todos os pecados, né? É como se fosse o início, assim, de todos os pecados. Então, onde há amor, não há soberba. E onde há soberba, não há amor. Veja bem, Larissa, soberba e amor não podem conviver no mesmo coração. Sim. Agora, sabe uma coisa interessante que eu estou achando nessa aula? De repente, apareceu um objeto estranho aqui. Oh! Aqui, ó. O que é isso, meu Deus? O que é isso, gente? Uma cebola. Parece uma cebola. O que isso tem a ver com soberba? Quero saber. Calma. Depois a gente fala dessa cebola. Larissa, você me fez uma pergunta, né? Agora eu devolvo a pergunta para você. Manda. Por que a soberba é considerada o mal supremo? Boa pergunta. Então, já começa que o que você acabou de falar, né? Soberba é a raiz, parece, de todos os males. Mas ela é mais a raiz ainda. A soberba, ela é um pecado que tem uma carga muito grande de malignidade, né, de mal. Por quê? Porque ela surgiu nas profundezas do coração do próprio diabo, de Satanás. Vocês lembram qual foi, né, o pecado de Satanás? Ele, né, queria ser igual a Deus. Então, foi por causa da soberba, do orgulho dele, que o diabo se tornou o diabo. Porque ele não era, né, Satanás, ele era um anjo. Ele era um anjo de luz, ele era um querubim, né, um querubim ungido por Deus, mas ele se encheu de soberba, desejou ser igual a Deus, né, que foi um grande pecado. E esse pecado do orgulho transformou um querubim ungido de Deus em, né, no Satanás, no próprio Satanás, no qual é o pai da mentira, é o diabo, é o inimigo das nossas almas, aquele para qual o próprio inferno foi criado. Então, alguém, né, que tinha uma carga grande, né, de beleza, né, um modelo de perfeição, cheio de sabedoria, né, isso se tornou... De repente perdeu tudo. Perdeu tudo. Por causa de quê? Por causa da soberba. Então, né? A gente pode dizer, Larissa, que a soberba pode transformar uma pessoa
boa numa pessoa má. Com certeza. Se o próprio, né, anjo de luz foi transformado, né, em Satanás, em pai da mentira, por causa da soberba, Então a soberba que pode dirá fazer, nós? a soberba pode fazer um grande estrago Na vida de na alguém. vida de uma pessoa, no coração de uma pessoa, né? Com certeza. É só lembrar que a soberba, por conta da soberba, um anjo de luz se transformou em diabo. Agora eu quero falar um pouco mais sobre isso e quero ler aqui em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 14, verso 12 até o verso 15, diz assim: como caíste desde o céu, ó filho da alva, como foste cortado da terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo será levado ao inferno, ao mais profundo abismo. Olha que coisa, né, interessante, que o texto começa dizendo, como caíste do céu. Só que esse texto ele está falando do rei da Babilônia. O rei da Babilônia não caiu do céu, a gente sabe disso. No entanto, É uma comparação, justamente, né? em Lucas 10, 18, Jesus diz o seguinte: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Então, esse anjo de luz aqui, esse filho da alva que caiu do céu, é, na verdade, Satanás. E a queda dele foi rápida, porque o orgulho é assim, a soberba é assim. Ela traz, né, essa queda rápida na vida do homem. Ele caiu como um raio. E ele pensou, né, o pecado que ele cometeu, estando na presença de Deus, foi que ele pensou o seguinte: eu subirei, né, acima dos mais altos céus, acima das estrelas. Então, o orgulho dele foi tão grande que levou ele a cobiçar, a ter inveja e a se rebelar contra o próprio Deus. A ponto dele dizer o seguinte: e serei semelhante ao Altíssimo. Eu serei igual a Deus. Misericórdia. Então foi um pecado muito sério, o pecado de Lúcifer, o pecado desse querubim ungido. Que audácia dele, né? Que arrogância, que presunção dele, ser igual a Deus, ser semelhante a Deus. E o interessante sobre isso é que ele teve esse orgulho, essa soberba de querer ser igual a Deus, mas ele não foi sozinho para o inferno, né? Não. Ele influenciou uma galera que estava lá. Essa parte foi com ele. Essa parte de anjos desceu, caiu junto com ele. Também nós podemos dizer que no mesmo pecado, né? No mesmo Eles pecado. se deixaram levar ali por aquela pessoa que estava influenciando, se rebelando, e todos caíram juntos. É também algo para a gente refletir, né? O pecado da soberba, muitas vezes ele não afeta só você. Ele também arrasta pessoas. Ele vai contaminar as pessoas à sua volta também. Gente boa. Muitas pessoas boas podem ser arrastadas pela soberba de outra pessoa, se Exatamente. seguir a pessoa errada. E assim, a gente falou de soberba, mas o contraponto disso, né? Qual que é? É justamente a humildade de Jesus. Porque se por um lado Satanás é o exemplo de soberba, Jesus é o nosso exemplo de humildade, né? A figura de Cristo é a figura do homem mais humilde, né, que existiu, que Jesus era Deus, né? Ele não era metade Deus ali, não. Jesus era 100% Deus e ele escolheu, né, rebaixar a essa situação, a essa condição humana e sofrer, né, além de se rebaixar à condição humana, ele se submeteu também à morte de cruz, que era a morte mais vergonhosa que existia naquela época. A gente pode até ler o capítulo aqui 2 de Filipenses. Muito bom esse capítulo. Vamos ler alguns versículos. Filipenses 2:5. Olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, ele era Deus, mas ele não se considerou Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus.
Então, esse exemplo de Cristo é o exemplo que nós devemos seguir para a nossa vida, né? Às vezes, nós somos tentados a sermos orgulhosos ou soberbos com coisas tão simples, com coisas tão bobas, né? Sendo que Cristo, o único, né, que poderia se achar ser alguém, se sentir Porque era alguém, Deus. porque de fato era Deus, o próprio Deus, ele não se considerou, né? Antes ele se humilhou, deu a vida por Esvaziou-se a si nós. mesmo, né? Esvaziou-se e veio morrer a nossa morte para nos dar a Mas vida. também, né, por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira Soberanamente. e lhe deu o nome que é acima de todo nome, porque a humildade, ela sempre precede a honra, né? É isso aí. Então, continuando aqui, a gente pode dizer então, Larissa, que o orgulho está para Satanás, assim como a humildade está para Cristo. Isso aí. Se Satanás é o ser mais orgulhoso do universo, nós podemos dizer que Jesus é o mais humilde de todos. Então, aquele que habitava lá no céu, o querubim ungido, né, ele se ensoberbeceu, ele né, tornou-se uma pessoa, um ser orgulhoso e quis ser igual a Deus. Já aquele que era Deus, não quis. esvaziou-se a si mesmo e veio aqui como homem, né? Glória a Deus. Já que você falou sobre a humildade de Jesus, vamos pensar agora um pouco sobre o ministério de Jesus, né? E nós vamos ver que ele enfrentou muitas pessoas arrogantes durante o seu ministério terreno. Verdade. Você já enfrentou pessoas arrogantes, por exemplo, no seu trabalho, na sua faculdade? E você? Sempre tem, né? Sempre tem. E você, Juvenil, já teve que lidar com uma pessoa arrogante, com uma pessoa soberba? É muito difícil, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, ele lidou com esse tipo de gente. Então, Jesus enfrentou pessoas arrogantes, presunçosas, orgulhosas, soberbas. Jesus teve que lidar com o orgulho espiritual dos fariseus. Então, além de ser um orgulho, o orgulho dos fariseus era um orgulho espiritual. Ou seja, era um orgulho que tinha a ver com a religião, com a religiosidade. Era uma religiosidade, né? Então, Exatamente. é algo assim muito mais perigoso, né? E esses fariseus, eles ostentavam uma aparência religiosa externa. Porém, interiormente, eles eram como sepulcros caiados. O que são sepulcros caiados, né? São aqueles sepulcros que por fora são belos, Bonitos, né? bonitos, lindos sepulcros, mas por dentro, o que tem dentro? Ossos secos, Podres, né? podres. Então, isso são sepulcros caiados. Isto é a religiosidade, né, dos fariseus que se apresentavam diante de Jesus, questionavam algumas coisas a Jesus, mas eles eram soberbos, eles eram presunçosos. E há um grande perigo no orgulho espiritual. Vamos falar mais sobre isso aqui agora. O orgulho espiritual é a porta através do qual o diabo influi no coração daqueles que são zelosos pelo avanço do reino de Deus, dos crentes. Sim. Então, São brechas, né? são brechas que você vai dando e Satanás, ele coloca no seu coração o orgulho. E o pior é que, aparentemente, é como os sepulcros caiados mesmo, né? Aparentemente tá tudo bem, tá tudo certo, você é crente, mas às vezes é uma brecha que Satanás está usando, né? Para que você tenha esse orgulho, espiritual, justamente. né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. O orgulho espiritual, por sua natureza, ele é secreto. Olha que temos que ter esse cuidado com o orgulho espiritual. Por quê? Porque ele é secreto. Logo, ele é difícil de identificar. E a Bíblia tem uma palavra em 1 Coríntios que fala assim: examine, pois, o homem a si mesmo. Então o homem precisa se examinar constantemente, eu diria assim, diariamente, para não permitir que o orgulho tome conta do seu coração. E devido estar, né, o orgulho, a soberba, instalado no secreto do coração, muitas vezes a gente não consegue discernir que nós somos orgulhosos, ou que nós temos o orgulho, porque o orgulho está lá, no secreto, escondido. E muitas vezes, Larissa, a gente faz até a obra de Deus, né? A gente canta, a gente prega, a gente evangeliza, a gente está todos os cultos da igreja, né? Quando a igreja abre as portas, nós somos os primeiros a entrar na igreja. Ou então a gente já está aqui antes Ou então das já portas está. abrirem. A gente ama estar na igreja, a gente ama estar na presença de Deus, mas nós temos que vigiar o nosso coração,
Porque o orgulho pode estar escondido lá dentro, Sim. no secreto do nosso coração. E é aqui que a gente vai começar a falar da cebola. A né? cebola, então. Agora chegou o momento dela. Então, a gente trouxe essa cebola aqui porque essa cebola tem tudo a ver com a soberba. Com a do soberba. nosso coração. Mas eu quero saber se vocês sabem por quê. Opa! Então a gente perguntou aí para algumas pessoas se elas sabem qual será a relação da cebola e da soberba. O que a cebola tem a ver com a soberba? Vamos ver? Roda aí. Qual a relação do orgulho, da soberba com a cebola? Não, o que tá acontecendo, Não tô entendendo isso. Os dois nos fazem chorar? Não sei. Gente, eu não sei. O que mesmo? Me pergunta. Vamos lá, qual a relação do orgulho, da soberba com a cebola? Que nos faz chorar, dói, arde. Ai, gente, eu não tenho ideia. Sei lá. Fala aí, Josué. Não sei. Então, muito legal ver aí, Muito né, bom, a reação muito das bom. pessoas. Mas agora nós vamos falar o que isso tem a ver com a aula de hoje. Bom, pastor Gideão já falou aqui que muitas vezes o orgulho ele está em lugares secretos no nosso coração. E o orgulho, nós podemos dizer que ele assume muitas formas, muitos moldes, né? E pode envolver também muitas camadas, assim como a cebola, né? A cebola, ela tem várias camadas. Então, ó, tem primeira camada aqui. Eu não sei. Tem umas cascas, né? Tem umas cascas, eu não sei manusear muito bem. Ó, vai tirando as... Parece assim que quanto mais você vai tirando as cascas Parece da que cebola, quanto mais você parece que vai tira- aumentando mais. Quanto mais você tira, mais tem, ó. Mas tem. E camadas e camadas. Camadas e camadas. Quer ver? Vamos cortar aqui. Vai dar um corte aí. Cuidado de não cortar nossa mão. Não vale chorar, hein? Então mostra aí, edição. Dá um zoom aí, ó. Não sei se tá focando. Não sei se tá focando, tá, meninas? Mas, quando você remove a casca de uma cebola, tem outra por baixo, vai existindo outras, né? A cebola... Nossa, deu... Tá chorando agora? Ai, Dá vontade de chorar. A soberba é uma coisa horrível, gente. A soberba, a cebola não. A cebola, não, eu não gosto muito de cebola, mas deixa abaixo. Não é o meu prato predileto também. É, Mas é bom uma tá bom. cebola. Vamos voltar a falar de soberba e cebola. Então, assim como a cebola tem várias camadas, o nosso coração ele também tem essas camadas. Sim. E o orgulho e a soberba, eles podem estar nas camadas mais profundas. E é justamente por isso que nós precisamos aprender a sondar o nosso coração, Isso. examinarmos a nós mesmos, discernirmos, porque às vezes nós podemos ter alguns sentimentos que são mascarados, né, de religião, mascarados de coisas aparentemente boas, né, para a nossa vida. Sim. Mas aquilo, lá no fundo, quando você vai descascando e descascando... Vai tirando as camadas. Vai tirando todas as camadas, aí você vê que existe uma raiz de soberba ali. Essa é a relação da soberba e da cebola, né? São as várias camadas na qual a soberba pode estar dentro dos nossos corações. Então, nós precisamos, né, ter muita vigilância nisso. Orar sempre, pedindo a Deus, né? Porque Deus é aquele que sonda os nossos corações. O Senhor é aquele que esquadrinha os nossos corações. E muitas vezes, os nossos pecados, eles vão estar ocultos a nós. Vão estar Muitas escondidos. vezes nós não vamos conseguir enxergar. Justamente por quê? Porque nós somos soberbos, né? Sim. Nós achamos que não. Eu não vou errar nisso, né? Eu não sou orgulhoso. Claro que não. Eu vou ser soberba? Não. E aí, quando nós pedimos, né, para que Deus sonde os nossos corações, para que Deus mostre a nós os nossos pecados ocultos, aí talvez nós vamos achar ali uma raiz de orgulho, né, lá no fundinho do nosso coração. E esse orgulho, ele pode ser também assim como a cebola, né, que o cheiro dela já está alastrando aqui por toda essa sala. E
a soberba, ela fará a mesma coisa, mesmo que ela esteja escondida ali. Ela vai fazer um estrago dentro de você, ela vai sair consumindo tudo, né, te prejudicando em outras coisas também. E quando nós oramos, o Espírito Santo, ele vai nos convencer, porque esse é o trabalho dele, né? Sim. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você ainda não identificou, né, algo em você, então ore, peça para que Deus revele isso a você, né, e te convença de todos os seus pecados. Nós precisamos pensar, né, o que é que está escondido atrás das camadas do meu coração? O que é que será que está assim, né, aqui, no fundinho das camadas dos nossos corações? É isso aí. Eu diria para você, meu caro juvenil, que você precisa se arrepender da soberba. Todos nós, né, Larissa? Todos nós precisamos nos arrepender de sermos orgulhosos. Todos nós temos um pouco de orgulho, ou muito, ou pouco, mas temos. Então nós precisamos todos os dias nos colocarmos diante do Senhor e pedirmos perdão a Deus e confessarmos os nossos pecados e principalmente o nosso pecado de soberba, de orgulho. Amém. Vamos dar Agora aqui... vamos tirar essa cebola daqui, porque Vamos tirar. já estou sentindo... Já tá forte, né? Tá muito forte A aqui. soberba está muito forte. A soberba está se alastrando por aqui. A Amanda vai fazer desaparecer essa... Peraí. Então ela vai desaparecer? A Amanda vai fazer Vamos lá. desaparecer aí. A cebola desapareceu. Sumiu. O Senhor já retirou toda a soberba. Glória a Deus. Amém. Vamos dar aqui, Larissa, exemplos de como podemos acolher este pecado em nosso coração. Tá, né? vamos lá. Nós estamos falando do pecado da soberba, do orgulho espiritual. Primeiro, quando confiamos em nossa própria força, em nossa própria sabedoria. Então, quando a gente se acha, né? Então, nesse momento, o nosso coração, ele está cheio de soberba, né? Muitas vezes a gente fala assim, olha, eu posso, eu vou conseguir, eu vou lá e vou fazer. Então, mas quando isso não está fundamentado em Cristo, é soberba pura, é puro orgulho. Porque em Filipenses 4,13, a palavra de Deus realmente nos afirma assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porém, quando Paulo fala isso, ele estava falando de necessidades. Sim. Então, ele estava falando que ele poderia passar por necessidades, porque ele pode todas as coisas naquele que o fortalecia. Mas muitas vezes as pessoas, né, nem colocam o nome de Cristo, falam, não, eu posso, eu vou lá e fiz. Né? Então isso tem muito assim no mundo, até mesmo no mundo midiático, corporativo. Né? Você então, pode, você consegue. Não sabia que era impossível, foi lá e fez. Esse tipo de coisa, né? Então as pessoas hoje estão se achando, mas não deveria ser assim. Isso é sinal de orgulho. Outra coisa, quando achamos que não precisamos ser instruídos, ser ensinados, né? Aliás, tem muitas pessoas que não são ensináveis. Essas pessoas, por que não são ensináveis? Soberba. Porque são soberbas. Se você for tirar as camadas ali do coração dele, da religiosidade dele, você vai encontrar a pura soberba, o puro orgulho no coração. Por quê? Porque não é ensinável, né? Não está disposto a aprender, né? a ouvir. A ouvir. Então, quando nos exaltamos, até mesmo pelos dons que nós recebemos, olha, os dons de Deus na vida do homem é algo lindo, é algo maravilhoso. Quando você recebe, por exemplo, um dom espiritual, um dom de revelação, um dom de cura, um dom de profecia, né? Quando você ora e Deus liberta as vidas, quando você evangeliza e Deus salva, quando você canta muito bem, ministra o louvor maravilhosamente bem, quando você prega muito bem e Deus opera. Mas se você não tiver cuidado, se você não guardar o seu coração, o que vai acontecer? Né? Você vai se exaltar pelos dons recebidos da parte do Senhor. Sim. E isso é um problema que nós devemos atentar assim, muito seriamente. Porque muitas vezes estamos fazendo a obra de Deus e estamos achando assim que a gente está arrasando, né? rebentando, mas lá no fundo está cheio de orgulho e Deus não e está soberba. recebendo isso, né? E Deus não está recebendo. De forma nenhuma. Obviamente. Então, continuando, né, alguns exemplos, quando nós não somos humildes, né, quando nós
nos consideramos melhores por termos alguma coisa, por termos algum talento, por termos algum dom. A palavra de Deus em Filipenses também nos ensina que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Então, a palavra de Deus não nos dá nenhuma base para a gente dizer isso, né? Que eu sou melhor, Sim. que eu posso, que eu consigo. Não, de maneira nenhuma. Nós precisamos considerar, sim, o outro maior e melhor do que nós, né? Também quando nós temos dificuldade em enxergar os nossos erros, mas a gente tem muita facilidade de enxergar o erro do outro. Tem até uma frase interessante, né, de um pensador dizendo assim: o inferno são os outros, né? O outro você enxerga Então, todos os defeitos. o problema é do possíveis outro, nele, a culpa é muito do fácil. outro. Agora, os seus próprios defeitos você não consegue enxergar. E pior, quando alguém vai te exortar, né, tentar te ensinar, você não é uma pessoa ensinável. Então, você também não consegue ouvir aquilo que ela tem para dizer. Ou então, quando nós só criticamos tudo, né? E consideramos que só o que nós fazemos é bom. Existem essas pessoas que são assim, né? Essas pessoas são terríveis. Preciso que faça tal coisa. Aí, não posso fazer, tem que pedir para fulano fazer. Ih, fulano, não. Aí você acha que só o que você faz é bom e o outro que o outro faz não é bom. Isso também revela soberba, né? E também quando nós buscamos a honra e a glória para nós e não para Deus. Aí a gente não precisa nem falar nada, né? Só que existem casos em que, justamente pelo pecado da soberba está tão interno no nosso coração, que nós fazemos achando que nós estamos fazendo para a glória de Deus, mas lá no fundo, nas camadas, tem o quê? Soberba. Soberba. E aí a glória, na verdade, a gente quer para nós mesmos. Exatamente. Isso é muito ruim. Muito perigoso. Agora a gente deve orar sobre esse assunto, né? Sobre esse tema, soberba. Você já orou, Larissa, sobre esse assunto? Todo dia. Todo dia, né? Temos que orar todo dia por isso. Temos que orar todo dia sobre esse assunto. Veja bem, Salmo 19, verso 13, o salmista nos ensina a seguinte oração: Senhor, guarda o teu servo da soberba. Então, jovem, juvenil, quando você estiver orando, né, diariamente, quando você prostrar o seu joelho diante do Senhor, fale dessa forma com Deus: Senhor, guarda o meu coração da soberba. Porque se a gente não for guardado pelo Senhor da soberba, o nosso coração se encherá, né, de orgulho, de soberba, porque o nosso coração, a natureza dele é má. tendencioso, né? Ele é tendencioso para o mal. E se a gente não tomar esse cuidado, se a gente não pedir a graça de Deus sobre nós, o nosso coração se encherá de soberba. Então devemos orar e pedir isso ao Senhor. Agora a gente vai estamos quase finalizando, né, essa primeira parte da aula aqui. E para a gente finalizar, a gente quer trazer 2 exemplos rápidos aqui sobre soberba que nós vemos na Bíblia. Então, o primeiro é da Torre de Babel. Vocês conhecem essa história, né? Que aquele povo quis construir uma grande torre, né? Fala assim em Gênesis 11:4. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, o nosso nome será honrado. Nosso nome será honrado por todos, e jamais seremos dispersos pela face da terra. Então eles diziam, né? Façamos-nos um nome, né? O nosso nome vai ser glorificado. E eles estavam na intenção de ganhar glória, ganhar fama para si, né? Serem os melhores, se achegarem até os céus, né? Fazer a torre mais alta que já existia na face da terra, o que era uma afronta, né, à ordem divina, porque a ordem divina era: espalhem-se pela face da terra, encham a terra, multipliquem-se, né? Essa era a ordem que Deus tinha dado. Não, eles queriam todo mundo se juntar, vamos exaltar o nosso nome, vamos criar uma grande torre, né, chegar até os céus. É uma arrogância e uma afronta contra Deus. Uma afronta contra Deus. E aí Deus fez o quê? Abateu os soberbos, né? Frustrou os planos desses homens, confundiu as línguas deles. É verdade. E uma coisa também, inclusive foi nesse episódio em que se formaram todas as línguas, né, que nós temos. Mas uma coisa interessante sobre essa história e sobre a soberba, né, em relação a Deus, é que sempre existe uma ironia divina com a soberba, parece, verdade, né? Deus, ele sempre vai abater o soberbo. Não, às vezes vai ser num determinado tempo, às vezes vai demorar um pouco mais, mas é uma regra. O soberbo, se ele não se arrepender, ele será abatido por Deus. A Bíblia fala que Deus resiste
aos soberbos, Exatamente. mas ele dá graça aos Dá humildes. graça aos humildes. A soberba precede a ruína. A ruína, né? Já terrível. fala isso. Então é certo. Se alguém for soberbo e não se arrepender diante de Deus, Deus vai abater essa pessoa, assim como ele abateu esses homens. Tem também o episódio do Titanic, né? O Titanic foi um navio gigantesco, maravilhoso, foi criado para que não afundasse, né? E um dos homens da comitiva, agora, se não me engano, não sei se era o construtor do navio. construtor, né? Aham. Ele disse que nem Deus poderia Afundaria. afogar, muita não, né? arrogância. Nem Deus poderia afundar aquele navio. E eu fico imaginando, né, Deus olhando. Ah, é? Então, afundou, né? Na sua primeira viagem, aquele navio foi afundado. Então, Deus, ele não deixa a soberba barata. Porque a palavra de Deus, né, quando ela é dita, quando é dada uma ordem, né, ninguém pode afrontar. Ninguém pode afrontar verdade. Deus. Larissa deu um exemplo aqui do Antigo Testamento e eu vou dar um exemplo do Novo Testamento. Soberba no Novo Testamento e soberba com gente grande, tá? Gente importante. Gente crente, né? Gente crente, Gente crentíssimo. O tal do apóstolo Pedro. Ainda era discípulo Pedro, né? Veja bem, Pedro, um dos discípulos, ele tinha intensa confiança. Um dos problemas de Pedro é que ele era muito autoconfiante. Então, em diversos momentos... Era a personalidade dele, né? Fazia parte do temperamento dele, né? Então, pensava sobre si mesmo, além do que deveria, a ponto de afirmar que jamais abandonaria Jesus. Então, um dia, Jesus estava revelando para os seus discípulos o seguinte, olha, eles vão me prender, vão me julgar, e muitos de vocês vão me deixar só, vocês vão me deixar sozinhos. E Pedro, né? Pedro, de forma nenhuma, Senhor. Meus Que outros isso, colegas Jesus? aqui, meus outros colegas podem te abandonar, mas o Pedrão aqui, ó, vai estar com você, né? Aqui é na fechamento. vida e na morte. Aqui Na vida ou na morte. E aí Jesus fala com Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele diz, não vou negar não. Então Pedro confronta o próprio Jesus. Fala, não, eu vou estar com você. Não. Jesus está errado. E aí corta para... Lê aí o versículo. Vamos lá. Pedro encontrava-se assentado do lado de fora da casa, no pátio, quando uma criada, aproximando-se dele, afirmou, tu também estavas com Jesus, o Galileu. Ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando, não sei do que falas. Mas Pedro, sob juramento, o negou mais uma vez, afirmando, não conheço tal indivíduo. E naquele momento, Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que lhe advertira, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. Que coisa. E fala sob juramento ainda, né? Verdade, ele jurou. Jurou conheço, e falou, não conheço. Sendo que antes ele tinha acabado, né, de falar para Jesus soberba, né? Orgulho. O que a soberba faz, né? Terrível. Então agora, Larissa, a gente vai para um quadro, né, diferente, um quadro novo. Na nossa classe aqui de juvenis. A gente pode até batizar esse quadro de Bate-Papo Juvenil. Bate-Papo. Ó, que nome criativo, hein? Vamos lá, então, para esse quadro. Olha, vamos tem lá. Convidados, hein? Tem, vamos Muita ver. gente boa. Vamos lá. Aê! No microfone. Caros juvenis, nós estamos aqui agora com esse bate-papo, né, com alguns dos nossos irmãos aqui. Vamos primeiro ouvi-los, né, a apresentação deles. Pai Senhor Juvenis, tudo bem? Para aqueles que não sabem, meu nome é Lucas e também sou um dos alunos da sala do Juvenis. Pai Senhor Juvenis, meu nome é Rafaela e eu tenho 16 anos. A paz do Senhor Juvenis, eu sou o Pedro, para quem não me conhece, também sou aluno do Juvenis. E? Da sala do Juvenis. Isso aí. Gente, olha, vamos fazer aqui um bate-papo rápido sobre a nossa aula de hoje, envolvendo alguns temas da nossa aula. E a primeira questão que a gente vai debater aqui é o seguinte, como podemos guardar o nosso coração da soberba? Como que a gente pode guardar o nosso coração da soberba? E aí? Bom, Ele primeiramente... nem gosta de falar, né? Vai lá, meu. Isso é bullying, né? Bom, primeiramente, orando, porque, como diz, que ele cresça e que eu diminua. Oração. Sim, Muito bom. porque se tirarmos nós que somos soberbos de nós mesmos e colocarmos Deus que não é um Deus soberbo, cada vez mais vamos ser menos soberbos e mais humildes. Muito bom. Uma outra forma também de
como guardar o nosso coração da soberba é sempre fazendo a leitura bíblica, né? Lendo, O meditando devocional. na palavra de Deus. Porque é somente meditando na palavra de Deus que Ele irá nos ensinar e nós iremos, Amém. enfim. Amém. Inclusive, o salmista diz, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, é... palavra Bom, e de além Deus. da oração, além da leitura da palavra, é também reconhecer que a gente não é melhor que ninguém, né? Nós somos todos É iguais. importante. Sim. E é isso, nós somos todos iguais. Considerado os outros também superiores a nós. E nós falamos isso na aula. Falamos Filipenses disso em 2. Filipenses 2. Outra situação, outra questão, né? Em quais situações da vida podemos ser tentados a ser orgulhosos? Será que existe alguma situação, alguma circunstância que a gente pode Existe. ser levado assim a ser tentado, né? Pensa a aí ser numa orgulhoso? prática do seu dia a dia. É, Quando a gente acerta, por exemplo, em alguma coisa, nós temos uma responsabilidade a ser feita e nós acertamos. E aí a gente fica com a nossa tendência a pensar, não, eu acertei, então eu sou melhor que os outros. Tipo eu quando sou... você acerta a virada da bateria, né? É, Aí, vamos, tipo, vamos colocar isso. Nossa, eu sou melhor que outro baterista da igreja e tal. poxa, fiz bem, arrebentei. arrasei. Orgulho, orgulho puro. Um outro exemplo, uma outra situação é quando, vamos supor, Deus entrega alguma coisa pra gente, né? Algum dom, ou Ele confia alguma coisa nas nossas mãos, nós podemos, enfim, nos ensoberbecer, achar que somos melhores que o outro só porque a gente tem e o outro não recebeu e eu recebi. Legal. Um outro caso também é quando a gente está à frente de alguma coisa, como, por exemplo, quando o pastor prega, quando, tipo, Pedro, Larissa, estamos cantando no Leifário, ou até quando a Rafaela está dançando Chamos no Altar, está à frente lá e está achando, nossa, a gente está aqui na frente, é os melhores, a gente está aqui porque nossos dons e talentos estão nos sustentando. Estamos em cima do púlpito. Então, sendo visto por várias pessoas, mas não é isso, é porque simplesmente Deus colocou a gente lá. Deus colocou, não porque a gente é melhor, mas sim por conta da misericórdia dele. Então, às vezes, essas causas, essas situações fazem com que a gente pense que a gente é melhor, mas não. É simplesmente estar sendo instrumentos na mão de Deus. Amém. Muito bem. Agora veja bem, Robert Morrow McChine. Não. É Murray. Vamos falar junto. Robert Murray McChine. McChine. Ele disse a seguinte frase: até mesmo nossas lágrimas de arrependimento estão manchadas de pecado. Será que essa frase dele é realmente verdade? É verdade, Lucas? Você concorda? Sim, eu concordo, porque simplesmente a nossa natureza é pecaminosa. Então, praticamente tudo que vamos fazer é imperfeito, porque somos seres imperfeitos. Então, mesmo nas horas de maior quebrantamento na nossa vida, somos cometidos a termos falhas por conta dessa imperfeição nossa. Verdade. Rafa. Ou também, às vezes, até quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, a gente pode ter esse sentimento de soberba, né? Porque, nossa, eu me arrependi do meu pecado, então agora Deus... Fulano não se arrependeu. Fulano não se arrepende, mas eu me arrependi. Então, Deus recebeu, né, a minha súplica. Ou até mesmo quando a gente está num momento de culto, né? E a gente está chorando, se quebrantando diante da presença de Deus. E a gente fala, meu Deus, eu estou chorando. Ai, Eu estou chorando. Ou quando você passa... as lágrimas, Quando meu você Deus. passa por um momento de quebrantamento, assim, às vezes em casa também, né? Aí você chora, se quebranta diante Nossa, de eu chorei Deus. em casa. Aí, depois que você termina de chorar, você fica assim, meu Deus, eu chorei. E chorei. quando você chora em casa, no quarto, lá, entra no seu quarto, você chora, depois você vai lavar o rosto no espelho do banheiro, você olha assim e vê os seus olhos vermelhos e pensa assim, eu chorei. Hoje eu me arrependi. Então nós podemos nos orgulhar de se arrepender. Podemos nos orgulhar de chorar na presença de Deus. Exatamente. Podemos nos orgulhar de falar em línguas estranhas. O orgulho está sempre nos perseguindo, né? Por isso que nós temos sempre, né, como a gente citou na aula, sondar o nosso coração. É verdade. Pedir para que Deus revele a nós os nossos pecados ocultos, né, para que nós não erremos nisso, né? Misericórdia. Verdade, misericórdia. Não podemos errar Não nisso. podemos errar nisso, irmãos. Agora, um personagem da Bíblia que você considera soberbo. Quem? Vamos lá, Rafa. Pedro, ele foi um discípulo muito soberbo. O maior exemplo para mim na Bíblia é que quando Jesus ele fala que Pedro iria negar ele 3 vezes, e Pedro vai e né? Não. Pedro é Isso aí. demais. Pedro sendo Pedro sendo Pedro. Pedro sempre Pedro.
E né, quando ele falou que não iria negar, Jesus falou que sim, ele ficou rebatendo ali, falando que não, como se assim, ele conhecesse o coração dele. Ali ele estava sendo soberbo. É verdade. Um outro personagem que eu acho que foi um exemplo de soberba, ser exemplo, soberbo. mas não para ser imitado, né? Exatamente, não ser imitado, é claro. Para a gente olhar e dizer, não, vou ser que nem ele. Foi Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um rei dos maiores impérios da sua época, se não for o maior império, que foi Babilônia, comparado até com Alexandre o Grande, ao ponto de ele olhar para a sacada do seu reino, ver toda aquela grandeza e dizer, quem tem poder sobre tudo isso? Quem é maior do que eu? Tem domínio sobre esse império inteiro. Sendo que um pouco antes, Deus já tinha avisado a ele que se ele tivesse uma atitude como essa, Deus ia castigá-lo. Que foi o que aconteceu, que ele ficou 7 anos sendo que nem bicho, que nem animal, ficou longe da sociedade. Pastando, né? Pastando para poder aprender a ser humilde, sabendo que, acima de todas as coisas, só Deus é soberano. É verdade. Verdade. Outro exemplo a não ser seguido de soberba é Faraó. Quando estava no Egito, mesmo Deus mandando seus sinais, Faraó não se rendeu a ele, não se endureceu o coração. Não deu glória a Deus, né? Exatamente. Muito bem. Eu queria citar um personagem bíblico aqui. O rei Acasias, né, mandou uma tropa de soldados para poder prender Elias, e eles foram, né, Elias tacou fogo neles. Aí ele mandou a segunda tropa. Quando a segunda tropa foi, esse segundo, ao invés de olhar o exemplo dos primeiros que morreram, né, chegou lá cheio de razão, né? Olhou para Elias, estava no monte, e falou: olha, desce depressa daí, não estou para brincadeira. E Elias olhou para ele e falou assim: Coragem, né? Coragem. Nossa. Descer depressa? Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, eu consumo vocês também, vocês e seus 50. E todos morreram, né? Mas ele foi soberbo. A palavra que ele disse assim: desce rápido, eu não estou aqui para brincadeira. Foi muito soberbo. Larissa, tem algum personagem que você queira falar? Saul também, né? Saul. Um exemplo de soberba, né? Saul. Eu vou falar breve. Tá bom. Saul. Você já falou muito nessa aula, hein? Já falei demais. Agora, uma frase para a gente finalizar aqui. Nosso tempo está, né, esgotado. Uma frase para a gente encerrar a nossa aula, né, sobre soberba. O que vocês poderiam dizer aí sobre soberba? Pra Bom, eu diria que nós não devemos ser assim como Nabucodonosor, Pedro e Faraó. Essa é a minha frase. Questão de soberba. Que devemos ser sempre mansos e humildes de coração. Amém. Amém. Uma frase que explica muito bem é que o orgulho derruba, mas a humildade eleva. Amém. Uau. Filosófico, nosso irmão. Obrigado. Muito bem. Cuidado com a soberba. Tá vendo? Soberba, orgulho. Um exemplo a não ser seguido, eu. Você agora pode ofertar na casa do Senhor, dar uma oferta de amor. Vai aparecer aí, né, o PicPay, o Pix, a conta da igreja para você fazer uma transferência e fazer uma oferta para a nossa EBD. E também você está sendo convidado por todos nós aqui a participar da campanha dos 1000 valentes. Sim. Nós vamos comprar esse terreno e você pode nos ajudar. E aqueles que estão ajudando estão sendo abençoados por Deus, né, 100 vezes mais. Glória Amém? a Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar então para encerrar a nossa EBD e nós vamos orar com Lucas. Aê! Vai lá, Lucas. Faz uma oração. Vai acabar com a soberba. Amém. Oremos. Senhor Maranatano Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa EBD. Te agradecemos, ó Pai, porque nessa manhã a gente pôde saber mais da Tua palavra, Senhor. Mais do que o Teu coração quer de nós, Senhor. Sabemos, ó Pai, que o amor não se ensoberbece. Não é um amor soberbo, mas sim um amor humilde. Aquele que ama, o amor ágape, um amor incondicional. Então te agradecemos e te pedimos, ó Pai, ensina-nos a amar como Cristo amou a Sua igreja e ama até hoje. Senhor, abençoe aqueles que vão ofertar neste momento, que o Senhor possa retribuir 100 vezes mais. Amém. Porque cremos, ó Pai, que o Senhor não desampara aqueles que são fiéis a Ti. Senhor, guarde todos que estão em suas casas e guarde na ida para o culto de hoje à noite. É isso que eu te peço, te agradecendo por mais dessa BD. No nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Preciso ouvir